Virando o jogo. Apoio Banrisul. Salve, salve, meus amigos! Está no ar o nosso Virando o Jogo desta segunda-feira, com final de Campeonato Brasileiro e as definições envolvendo os gaúchos. Juventude, já sabíamos, mas ontem confirmou. Perdeu para o Corinthians e está rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Grêmio se despediu com uma belíssima vitória em cima do Sport por 4-0. E no Beira-Rio, uma tarde de domingo mágica para os colorados. É isso mesmo. Combinações de resultado e vitória no estádio Beira-Rio e a permanência do Internacional na elite do Campeonato Brasileiro. Uma tarde surreal aqui em Porto Alegre. Torcedor do Inter empurrou do início ao fim, comemorou, ficou triste, decepcionado, mas no final acabou sorrindo. Entre gols do Fortaleza, gols do Botafogo, a variável do Internacional. Mas o Inter de Abel Braga, este sim, Inter de Abel Braga, merece uma estátua no estádio Beira-Rio. E para isso, hoje eu vou dar só boa tarde e depois eu volto para me despedir e agradecer a gentileza de vocês. A palavra do aliviado, mais leve, mais tranquilo, e tu não me vem com esse migué que tu sabia. Tu não sabia nada. Tu estava apavorado. Essa é a grande verdade. Mas tem a oportunidade de nos trazer teses que envolveram essa permanência do Internacional na Série A do Campeonato Brasileiro. Maurício, é bom te ver assim mais tranquilo, um sorriso menos forçado e mais natural, um sorriso mais verdadeiro, vamos dizer assim. Não que antes tu esteja com um sorriso falso, mas era aquele sorriso da obrigação protocolar da televisão, né? E a semana passada, na maioria dos dias, eu te dizia o seguinte: boa tarde, Maurício. E o teu boa tarde, ele era protocolar, né? Era um boa tarde obrigado. Mas hoje eu acho que tu pode, de alguma maneira, trazer mais leveza ao nosso Virando o Jogo. Tudo bem, Maurício Borba? Esquerda, direita, esquerda. Depois eu volto. Onde fica o café, pode ir lá. Não, eu trouxe café aqui porque eu quero ficar te escutando. Hoje não tem aqueles beer night, aquelas coisinhas, né? Bah, se tivesse, tu ia vir pra cá às 9 da manhã. Não tô bebendo, tô me cuidando. Né? Primeiramente, boa tarde, Barbosa, boa tarde a todo mundo que tá na audiência. Cara, final de ano, né? Eu queria avisar pro pessoal, assim, que é o pessoal que é um pouquinho mais precoce, né? Galera que é precoce, eu gostaria de avisar que faltam 3 segundas para acabar o ano. Segunda vocês entendem, né? 3. Segunda coisa que eu quero falar. Abel Braga fez esse gesto. Ao contrário de outro que em 2021 fez assim, ó. O gesto de Abel Braga é gesto de ídolo. É gesto de pai. E eu falei ontem no Instagram sobre isso. O Internacional, no seu pior momento, quando chegou ao fundo do poço, recorreu a um amor de pai. De um pai que já perdeu um filho, infelizmente. E tinha um amor de pai para abraçar o Inter. Para deixar ego, para deixar mágoa, qualquer coisa de lado. Abel Braga fez o que qualquer torcedor colorado faria. Abraçou o clube e fez questão de deixá-lo na primeira divisão. Aliás, obrigado, Abelão. Eu tive o prazer de ver o teu último jogo na Casa Mata e Deus, os orixás e a todos os santos quiseram que esse jogo fosse em pleno gigante da Beira-Rio. Obrigado, Abel. Tu colocou a cereja do bolo da tua carreira
mostrando como se faz, mostrando que, aliás, além de tudo, mostrou para esse grupo fraco, para essa diretoria incompetente, que se deixar o ego de lado para abraçar uma causa, as coisas acontecem. Obrigado, Belão. Deixa eu aproveitar, Maurício, até porque, claro, o momento ele ainda é de euforia, é aquele momento que sai o peso das costas do torcedor do Internacional, mas a gente também precisa aproveitar e fazer uma reflexão de que deu tudo certo, mas tem muita coisa errada, né? Quem é que deve sair, quem é que deve ficar, que tipo de avaliação dá para fazer do grupo de jogadores. Ontem a gente teve um incidente com o Bernabé, que se sou eu, direção do Internacional, é uma belíssima oportunidade para encerrar logo esse contrato, porque é coisa de guri que está acontecendo e é uma atrás da outra e isso preocupa, né? Ontem a gente teve um incidente do Bernabé, que com uma colega de trabalho, que inclusive Barbosa, trabalha desculpa. lado do Maurício. Desculpa, com todo respeito, desculpa te interromper. Não foi incidente, foi uma agressão. Não, foi uma agressão. Mas não, mas assim, é um incidente. eu sou responsável pelo que eu falo. Não foi incidente, foi uma agressão. Porque ele tira o equipamento de trabalho da Nani para falar coisinha no ouvido, um lateral que protagonizou as piores coisas durante o ano, que quase estraga o ano do Internacional, para ficar de deboche. E depois eu vou contar um bastidor. Na zona mista, o Lucão ainda pergunta para ele, pô, com mulher é fácil, né? Com mulher é fácil. E aí ele tira o fone de ouvido, quê? Com mulher é fácil. Aí ele olha assim, manda um beijo e... Não, e eu acrescento em cima do que tu tá falando, claro que a palavra é agressão e não um incidente ou algo pontual, vamos dizer assim. Mas, cara, eu vou citar os maiores, tá? Estava Jason Lisboa, estava Bruno Abschecker, estava... Zé Alberto não estava? Não, Acho no mesmo lado não. Não. Enfim, tinham vários da reportagem. E, gente, o Internacional foi criticado por todo mundo nos últimos dias. Não foi exclusividade da Nani. E a crítica que ela faz, ela é extremamente profissional e adequada. Porque um time que chega na última rodada do Campeonato Brasileiro, podendo e com muitas possibilidades de ser rebaixado, não existe motivo para receber elogios. A crítica é natural. Agora, o Bernabé ter a atitude, tá, de tirar o fone de uma mulher que estava trabalhando é coisa de guri, é coisa de oportunista. Por que ele não tentou encostar ou chegar próximo do meu fone? Tá? Por que ele não tentou chegar próximo do fone de algum dos colegas homens que estavam lá trabalhando? Cara, eu acho que o Internacional não pode deixar passar em branco essa situação. E vou te dizer, eu acho que já demorou demais. Deveria ter tomado uma atitude ontem mesmo, durante o pronunciamento do presidente. Se eu não me engano, o presidente não tocou nesse assunto, né? Não, porque o assunto ele acabou vindo mais forte depois que tinha encerrado a foi coletiva. em seguida depois da coletiva. Mas assim, ó, o que aconteceu em si, tá? Depois, dirigentes do Inter entraram em contato com a Nani pedindo desculpas. No off, né? No off, pedindo desculpas. Não houve uma desculpa pública do Inter. E acho que deve acontecer. Bernabé, obrigado pela temporada de aniversário. 6 meses, né? Pelos 6 meses de aniversário que estava no Inter. Mas segue teu caminho. Vai para um clubezinho que tu possa fazer o que quiser, achar que tu é o craque que tu acha que é. E segue tua vida. Eu acho que o Botafogo está interessado no Bernabé também. Não só no Bernabé, mas no Carboneiro. Então, assim,
Obrigado por nada. Obrigado por nada, porque esse ano até no Gauchão conseguiu dar umas entregadas. Mas é isso aí, Bernabé. É isso aí, tu tá certo. Inclusive, tu tá certo quando tu é irônico ao receber críticas, quando tu é irônico ao não entender o momento do Inter. Então, valeu, brigadão. Até porque, assim, essa tua atitude não surpreende ninguém, né? Não surpreende ninguém. Infelizmente, não surpreende. Porque é um cara inconsequente que colocou tudo a perder na Bahia contra o Bahia, tentou fazer um pênalti infantil contra o Ceará, enfim, várias coisas que aconteceram. Tu é um irresponsável, tu é um moleque, tu é moleque, tu não é homem, tu é moleque. Porque se eu tô atrás da goleira, tu não vem me falar. E eu te critiquei tanto quanto a Nani, mas tu não vem me falar. Porque tu é moleque, tu é agalhão. Tu sabe que, claro, se a gente for analisar os 90 minutos do Internacional ontem, e o programa, ele, num formato pocket, a gente não teria tempo hábil para tudo isso. Mas eu queria tentar citar pelo menos um momento que eu consigo responsabilizar o Abelão pela permanência do Inter na Série A. Na verdade, 2 momentos. O primeiro é que ele conseguiu mexer com o vestiário. E ele conseguiu fazer os jogadores entender que não ficaria só o clube numa situação complicada. Porque o jogador, quando ele cai com um time grande, ele também ganha esse rótulo, né? De que eu desci com o Internacional para a Série B. Não, eu estive na Série B com o clube tal. E o Abelão acho que soube colocar isso na cabeça dos jogadores, de que eles também ficariam com esse rótulo. Então, na minha opinião, é o mérito principal que o Abelão teve nesse pouco tempo de trabalho, mas que ele conseguiu com êxito. E o segundo, a leitura que ele fez ontem sobre o time do Bragantino. Eu vi muita gente falando que o Bragantino tirou o pé pro Internacional, que o Bragantino não jogou as ganhas, que o Bragantino isso, que o Bragantino facilitou e tudo mais. Vamos lá. O Bragantino, ele tinha ambição dentro do Campeonato Brasileiro. Uma vitória contra o Internacional, tá? Com uma derrota do Vitória, tá? E depois, na sequência, a combinação de campeão da Copa do Brasil, Fluminense ou Cruzeiro, colocaria o Bragantino na Libertadores da América. Então, de que o Bragantino veio por hobby, é papo furado. E a identificação que o Abel Braga, na minha opinião, ele fez e fez total diferença no jogo de ontem. Ele entendeu que o Wagner Mancini colocou o camisa número 10, o Jojo, tá, aberto pelas pontas para conseguir segurar 2 marcadores do Internacional, o lateral e mais um zagueiro. O que ele fez? Ele devolveu com a mesma moeda, sem medo de tomar contra-ataque. Ele jogou o Vitinho aberto para as laterais e comendo 2, 3 jogadores do Bragantino na marcação também. E com isso o Inter teve posse de bola, mais agressividade com o Bragantino e, por tabela, mais oportunidades de chegar ao gol. Falando um pouquinho do jogo, primeiro tempo do Internacional foi ridículo. Ridículo, assim, o Inter... E não só porque não encontrou o gol, né? Não, foi ridículo em questão de atitude, em questão de erros, um Inter muito nervoso. E aí eu acho que entra a marca Abel Braga. No segundo tempo mudou a postura do time. Mudou totalmente a postura, totalmente a forma de agressividade. O time entendeu que teria que fazer o gol. Que independente do que acontecesse, teria que fazer o gol, e aí o resto não está no controle do Inter. Não está. Aconteceram os resultados e, vamos lá, gente, eram os resultados prováveis. Mesmo que o Fortaleza estivesse em uma melhor fase, né, estivesse na zona de rebaixamento, o provável era que o Botafogo vencesse o Fortaleza. O Palmeiras venceu o Ceará, natural também. Agora, a derrota do São Paulo por Vitória não é um resultado normal. O Vitória conseguiu sua permanência. Então, assim, todo mundo... porque o Abel não fez nada. Tem gente que tem a necessidade de diminuir a história dos outros. E
O Abel fez sim. O Abel fez. E, aliás, o Abel, ao contrário do que muitos pensam, ele não veio para fazer mudanças táticas no Inter. O Abel não veio para revolucionar o time do Inter taticamente. Muito pelo contrário. O Abel veio, como eu falei, como um pai, que é para chegar nos caras. Qual é o teu problema? Garoto, como ele gosta de falar. Qual é o teu problema? Por que tu erra e tu te perde no jogo? Ele serviu muito mais como uma muleta, um auxílio para os jogadores do que como treinador. E é isso que a gente esperava do Abel. Quem estava esperando, não, mas porque o Abel vai fazer um 4-2-3-1, 4-3-2-1, vai atacar pelos flancos, vai fazer uma jogada combinada. Isso não existe e não tinha nem tempo. Agora... E outra, né, Maurício? Ontem não era jogo para se preocupar em esquema tático. Ontem era coisa do tipo assim, rapaziada, você sabe o que tem que fazer, é gol. Agora, como vocês vão fazer, é na base da vontade. Agora, como o Inter se comportou, isso sim foi diferente. Porque o Inter jogou mal o primeiro tempo e o Inter sem Abel jogaria o segundo tempo mal também com um psicológico derretido. O Inter volta para o segundo tempo de outra forma. Maurício, na quinta-feira aqui no programa, eu falei sobre ambiente, vestiário, a expectativa que eu tinha de quando o Inter foi campeão gaúcho, que o ambiente poderia mudar e tudo mais. Inclusive, critiquei os conselheiros do Inter, dizendo que era o momento dos conselheiros começar a cobrar, porque tinha muito interesse em cargo daqui, cargo dali, e ninguém cobrava ninguém. E ontem, eu fiquei durante toda a coletiva do Abel Braga na sala de coletivas. Os caras que têm interesse em cargo e são conselheiros não estavam ontem na coletiva. Eu não consigo acreditar que existe colorado torcendo por uma desgraça do Internacional. Eu não consigo entender isso, cara. Esses caras não estavam na coletiva ontem. Ontem o ambiente era outro. Tinha amigos do Abel Braga, tinha amigos do filho do Abel Braga, todo mundo sorrindo. Claro que o momento era para sorrir realmente. Mas, cara, cadê os conselheiros que passaram o tempo todo criticando? Não é porque subiu que tá tudo certo. É a hora desses caras aparecer. Eu poderia aqui citar nomes. Tem um que faz 2 anos que a gente convida para vir aqui no Virando Jogo e ele nunca pode. Ele não era nem conselheiro ainda quando a gente começou a convidar ele. Aí depois que virou vice-presidente, não responde nem o cara no WhatsApp. Aí some. Tu sabe de quem eu tô falando. Eu não vou falar não porque eu não quero me incomodar. Cara, assim, ó, vamos, né, Ufa, deu até um suador agora. Vamos falar da vida financeira, né? Porque... deixa eu aproveitar. É porque, na verdade, a gente precisa... Porque no segundo bloco eu tenho coisa pra falar. Tem coisa. Pô, nós teria coisa pra falar a semana toda, né? E vamos falar a semana toda. Deixa eu aproveitar e falar sobre a tua vida financeira. Porque, na verdade... Tu quer que eu pegue o texto aqui pra ti? Não, eu peguei o texto errado. Tu quer? Tua vida financeira merece mais praticidade? Muito mais praticidade. A tua vida financeira, ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul, ele está de cara nova. E está de cara nova mesmo. Como eu tenho o aplicativo, fica fácil de eu confirmar. Moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanha o teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo do Banrisul e confere como ele está bem mais intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Banrisul, Banco dos Gaúchos, a parada é rápida, o recado dos nossos parceiros e a gente já volta com mais teses do nosso Maurício Borba aqui no Virando Jogo. Fica aí. O app atualizou, o Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O
app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. Aí, voltamos. De volta com o nosso virando. O Maurício fez aquele, como é que é o nome da antiga que fazia assim, tchac, gravando. Claquete. Claquete, isso aí mesmo. Claquete. Gravando. Voltando com o nosso virando jogo dessa segunda-feira, claro, um ambiente bem mais descontraído. Mas, cara, tu sabe que a gente entra nessa fase agora de que acabou o Campeonato Brasileiro, participações dos clubes gaúchos, que, na minha opinião, é a parte mais chata do jornalismo esportivo. Né? Que é a parte de que, o teu bruxo que tu não vê há 10 anos, ele te manda um WhatsApp dizendo, o fulano de tal tá contratando o Joãozinho. E, cara, tu não tem o que falar, tu acaba acreditando e dá... É o mês da barrigada. Esse é o mês da barrigada, mas que faz parte do jornalismo esportivo. Inclusive, quero aproveitar porque nesse 8 de dezembro... 8 de dezembro é hoje, né? 8 de dezembro. É o dia do cronista esportivo. Portanto, um grande abraço aí a todos do jornalismo esportivo, da crônica esportiva. Tamo junto. Que vivem aí do mundo esportivo, que comentam, que narram, que fazem reportagem, que trazem teses, que nem o Maurício está trazendo hoje e tudo mais. Então, um grande abraço a todos os colegas cronistas esportivos pela data de hoje, 8 de dezembro, que é comemorado o Dia do Cronista Esportivo, Maurício Borba. E a crise não é boa para ninguém, tá? Ao contrário dos que pensam que dá mais visualização, vende mais, vende... Uma pinóia! Quando tem crise, ninguém quer ver nada, ninguém quer escutar nada. Quando tem crise, não é bom, não é bom. Aliás, quero mandar um abraço para dona Marina Viegas, a filha do Chico Correia, que está de aniversário hoje também. Dona Marina também. Minha ex, tá? Por isso que o Barbosa tá assim. Minha ex, mas, minha amiga, minha faixa. Fechamento. Real, assim. Abração. Sambista. Curte teu dia sambista. Né? Tu principalmente viu ela desde pequena, né? Na volta do Chico. Não precisava falar isso, que daí tu me joga a idade assim no ventilador de uma maneira do tipo, bate, rala, gordinho. Ela tá trintando hoje, né? Pô, se ela tá trintando hoje e eu vi ela pequenininha, tu me ferrou, né? Aí tu me ferrou de vaso. Mas assim... Grande beijo, parabéns, felicidades, Marina. Mas assim, cara... Passada a euforia, passada o alívio, né? Gente, não tá tudo certo. Eu tive 2 polos ontem na zona mista e eu vou te falar, Barbosa, eu fiquei incrédulo quando aconteceu. Teve um dirigente que eu cheguei para ele e falei assim, parabéns, e ele olhou para mim e falou, parabéns? Parabéns nada, cara, não pode ter esse sufoco, isso não pode acontecer. Porque o Abel falou isso aí na entrevista. Isso, não, mas foi antes da entrevista do Abel. Entendi. Foi logo que terminou o jogo. Eles devem ter feito essa leitura no vestiário também. E aí ele, cara, não pode acontecer e tal. Beleza. Ao contrário de outro dirigente, que vamos lá, uma pasta, um olhar de soberba. Eu também não tenho condições para isso. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Vamos ter compreensão da realidade, até porque quem tem algo na reta precisa ficar esperto, né? Então, assim, muita coisa pode aparecer aí nos próximos dias, né? Então, pessoal aí que tá caminhando em linhas tortas pode ficar um pouquinho mais ligado, assim, que pode
pode aparecer algumas coisas. Em relação ao cidadão que o Barbosa estava se referindo, rapaz, a batata tá assando faz tempo. Agradece ao clube de tava nessa nhaca, porque senão teria aparecido antes, mas tua batata tá assando. E vamos lá, né? Mudança geral. Cai todo o departamento de futebol. André Mazzucco não pode participar da reformulação, não pode participar da construção do grupo para 2026. Tá, mas tu acha que o Alessandro Barcelos vai ter culhão? Ele é o pra primeiro demitir... que tem que sair. Tá, mas ele não vai sair. Se ele tivesse vergonha na cara, ele pediria renúncia. Vamos lá, ele não vai sair. Beleza? É ele o presidente em 2026. Ele vai ter Não sei. peito. Como é que é? Cabelo no peito. Cabelo no peito. Para demitir D'Alessandro, para trocar o vice-presidente, para trocar o Mazzucco, para trocar algumas... Ele vai ter peito para isso? Mas só um pouquinho, Barbosa. Qualquer avaliação decente, qualquer empresa decente, aquela pasta ali só gerou prejuízo. Não vem me dizer que gerou lucro, porque não gerou. Eliminado de Copa do Brasil de forma precoce, de Libertadores, 16º no Campeonato Brasileiro, brigando até os 6h05 da tarde do domingo para não cair. Folha, não se sabe quanto que paga. Um centroavante que ganha quase 2 milhões não decide, sai caminhando. Patético que o Borré fez ontem. Patético que Rafael Borré fez ontem. Saiu caminhando de campo, o Inter precisando fazer mais gols e o Borré sai caminhando de campo. Patético. Ganhando 1,8 milhões. Tchau, Borré. Tchau, Bernabé. Só que principalmente, D'Alessandro recebe salário, Mazzucco recebe salário e Bisol recebe salário, porque o Bisol ele não é vice-presidente eleito. Mas não vamos longe, Ele é tu falou do vice-presidente Borré contratado. saindo caminhando. Cara, o Rocher fez algumas ceras em alguns momentos que não dá para entender o motivo. Mas o Rocher eu até entendo que não sabia quanto estava o resultado paralelo, tanto que a torcida entendeu isso, começou a gritar mais um, e ele acelerou. Agora na substituição, Barbosa. Cara, quando o Inter fez 1-0 foi muito engraçado. E eu tava próximo de uma das bandeirinhas. Em vez de ficar bem no meio ali atrás do gol, eu fiquei nas laterais porque eu tava procurando uma sombrinha, né? Uhum. E daí fiquei bem próximo, assim, do início da arquibancada ali, na mureta ali, né? Sim. Eu e quase todos os repórteres ali. E daí teve um momento que o Inter fez 1-0, que um torcedor foi na mureta e ele gritou na orelha do Gandula e disse assim: some com essas bolas! E, cara, me lembrou muito, assim, a época que as bolas sumiam, que agora é muito difícil, porque elas têm que ficar naquele... Sim, no potinho de cachorro. No potinho de cachorro ali, no conezinho ali. Mas, enfim, eu acho que é hora do Inter reformular rápido. Inclusive, o Internacional não deu férias para os jogadores a partir de hoje. Né? O Inter está fazendo testes físicos para que eles saiam de férias já com uma avaliação para quando voltar, a avaliação ser mais rápida e poder ir direto para os treinamentos, né? E tem ainda uma situação... Tem uma coletiva do presidente Alessandro Barcelos que foi prometido para essa semana. Sim, porque hoje tem reunião no Beira-Rio. O Barcelos convidou toda ali a diretoria para se reunir e... Churrasquinho dos guri para botar a roupa suja. Exatamente. Na máquina. Exatamente. Eu quero ver só qual vai ser Como é que é mesmo que não citei no Beira-Rio? Autocrítica. Quero ver como é que vai ser a autocrítica no Beira-Rio. Acho que isso não vai ter. Mas, gente, nosso Virando o Jogo volta amanhã, a partir das 14h, aqui na RS Play, no nosso Virando o Jogo. Que isso, Maurício Borba? Para quem torceu a favor, muito obrigado. Para quem torceu contra, bom final de ano. Incrivelmente,
a nossa tela ficou completamente ocupada com nós dois aqui, incrível. Gente, grande abraço para vocês, amanhã, 14h, tá de volta o Virando o Jogo. Tchau, tchau. Virando o Jogo. Apoio Banrisul.